Estamos de volta e o nosso assunto continua sendo o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Para facilitar a vida de quem vai prestar o Enem, o Duas na Tri convidou a equipe de coordenadores de cada disciplina e faz um resumo final do que é mais importante. No programa de hoje vamos falar sobre o segundo dia do Enem, quando serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e de Matemática e suas tecnologias. Química, Biologia, Física, Matemática são as disciplinas do próximo domingo. Aqui ao meu lado o professor Eduardo, que é coordenador pedagógico geral e de Física do curso e Colégio Objetivo. Muito boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde. Vamos ver um bom programa hoje. Se Deus quiser. O professor Salles, que é coordenador pedagógico geral e de Química do curso e Colégio Objetivo. Muito boa tarde, professor Salles. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui também o professor Giuseppe, que é coordenador pedagógico geral e de matemática do curso e Colégio Objetivo. Muito boa tarde, professor Giuseppe. Boa tarde a você e a todos. Diz uma coisa, começando com a primeira pergunta de ontem. Como é que foi a prova de ontem, Giuseppe? Não me diz respeito à prova de ontem, mas nós participamos um pouco, pelo que eu pude ver, manteve a tradição dos anos anteriores. Apenas eu notei, por minha conta, que as questões de português, os textos alongaram de novo, muito longos. Porque esse negócio tinha diminuído um pouquinho. As de História e Geografia nem tanto, mas as de português, questões cujo texto era uma página inteira. Isso para o aluno é muito ruim, eu acho. Um exagero. Bom, mas de resto, eu acho que manteve a tradição e acho que um pouco mais difícil, pelo que pudemos observar. Só queria aproveitar aqui, pedir licença para os professores, porque o professor Giuseppe tem um compromisso, né, professor? Isso. Então, para a gente não segurar a sua presença mais do que o senhor possa participar, vamos direto ao assunto em relação à matemática, aí depois a gente comenta com vocês dois, né? O de ontem. O de ontem. Em relação a... Quando fala assim, matemática e suas tecnologias... É matemática mesmo. Essas tecnologias é o quê? É matemática. Sempre matemática? Eles colocam para enfeitar, é isso? Suas tecnologias? Bem, todas as matérias têm uma certa tecnologia. O que se usa, né? Tipo de raciocínio, tipo de teoria que se apresenta. É matemática. Acredite em mim, é matemática mesmo. Matemática pura. Pura. Embora, claro, mas sempre aplicada a problemas concretos do dia a dia, situações que acontecem, que existem. Hoje no Enem, e mesmo nos demais vestibulares, com raras exceções, na prova de matemática não se pede mais faça isso, resolva aquilo, ache isso ou coisa parecida. Sempre tem um texto do qual se tira algumas condições e você resolve a questão. É a matemática dentro de um contexto, Sim, né? Sempre contextualizada. Isso é bom, isso é bom. Ô, Giuseppe, o que você diria para o seu aluno ou para o aluno que estiver nos assistindo, a recomendação que você faz para ele a menos de uma semana do segundo dia do Enem? Na área de matemática, obviamente. Manter-se calmo, continuar fazendo o que está fazendo, sem se afobar, se isso for possível. Mas dá para estudar essa semana ainda? Estuda essa semana, Giuseppe? Eu vou me basear nos nossos alunos, que são muitos, e os outros cursinhos fazem a mesma coisa, que eu sei. O que a gente faz com os nossos alunos? Nós estamos dando revisão, normalmente, aula por aula, tranquilamente, sem afobar. A gente recorda com eles as coisas importantes. Por exemplo, hoje de aula de análise combinatória e probabilidade, que é um dos assuntos quentes para o Enem. Recordei o conceito de arranjo, permutação e combinação, a definição de probabilidade e fizemos 6 exercícios. Eu fiz junto com eles. Mandava o aluno ler, discutia e fazia. É o que nós fazemos a semana até sábado. A gente tem que manter o aluno ocupado, sem se estressar. Eu aposto que se o aluno ficar em casa sozinho e começar a estudar, ele vai pirar. Então é melhor não... Agora o que aprendeu, aprendeu, é isso? Não, porque ele chega em casa e fala, vou estudar sozinho. Ele começa a estudar matemática. Eu falei, mas vai cair física também. Então vamos estudar física, vamos... Aí ele fica que nem barata tonta. A ideia da gente segurar o aluno aqui, quase que até em cima da prova, é fazer com que ele se mantenha ativo, estudando, recordando,
mas sem se afobar, seguindo o esquema do professor. Eu acho que essa é a grande vantagem. Em relação ao enunciado, já que tem todo um contexto agora, né? Não é uma coisa mais simples, faça a fórmula tal. Não tem mais. Isso. O que é mais importante? Ele tem que grifar o enunciado, ele tem que aprender... Então, o que ele tem que prestar mais atenção nessa leitura? De um modo geral, eles têm 3 minutos para cada questão. As questões de matemática, não sei como é que são as de física e de química, mas as de matemática são contextuais, mas não são muito longas. É normal achar uma questão com 8, 10 linhas. Então, não é desesperador. Como, por exemplo, ontem de português, que eram textos enormes. De qualquer maneira, ele tem que captar tudo que ele leu. E um jeito bom é frisar, né? Para ele, quando der uma olhada geral, ele destacar o que foi dado. Se não entendeu, leia de novo. Acho que uma segunda leitura ajuda muito. E se não entendeu mesmo, como é que faz? Não faz, pula. Pula. Porque são 3 minutos, né? Não pode demorar muito. Vai até o final. Eu acho que o ideal é ir até o final da prova e depois voltar, não é? Até porque é sabido que você quer lembrar um nome, mas não lembra. Puta, não lembro. Aí você vai fazer outra coisa. Daqui 1 minuto, lembrei. Então, quando você voltar na segunda vez, que passar pelas questões que não foram feitas ainda, é bem provável que aquela questão que estava... Começa a aflorar. Sim, começa a aflorar. De qualquer modo, não se deve parar muito tempo numa questão só. Agora, Giuseppe, você aí fazendo uma última pergunta, que teu tempo está correndo. Não. Tranquilo. Tô tranquilo, fique à vontade. Falaram pra gente que você tinha que sair 2h15. Não, pode ser 2h20, 2h25. Peraí, vamos colocar então os nossos professores na conversa. Eu quero saber, então, eu já vou estender aqui a conversa, e daí a hora que você tiver que... Você vai. Eduardo, eu queria perguntar para você o seguinte: quando é possível ler e entender o que o examinador está querendo na prova? Olha, a coisa mais importante é ler com atenção, é se concentrar na questão. Quer dizer, o aluno, às vezes, lê de maneira dispersa. Isso não pode. Você tem que ler com muito cuidado o enunciado, salientando aquilo que ele está sendo perguntado, que está sendo pedido. Se for uma questão com dados numéricos, grifar os dados numéricos que você acha que vão ser importantes na resolução. Agora, uma coisa que eu recomendo, se o enunciado estiver longo, dá uma lida dinâmica, faz uma leitura dinâmica. Depois verifique nas questões aquilo que realmente você precisa daquele texto. Porque às vezes em física, em química, acho que também, tem um texto longo que conta uma história que não interessa em nada a resolução. Então, às vezes são textos bonitos. Em casa, leia com atenção esse texto. Bonitos é ótimo. Textos bonitos para ler em casa, né? Mas ler em casa. Né, muitas vezes. Mas aquilo não está interessando. Ele conta uma história como que o cientista, por exemplo, vamos supor, Isaac Newton, estava sentado debaixo de uma macieira, e quando lhe caiu uma maçã na cabeça, e fica falando, e depois faz uma pergunta que não tem nada a ver com o texto. Isso porque o aluno tem 3 minutos para responder. Então tem que ser uma leitura dinâmica, depois salientar, grifando aquilo que é mais importante no texto, aquilo que pode ser perguntado, os dados numéricos, coisa assim. Inclusive, se me permite um detalhe, uma coisa que os alunos às vezes não fazem é ler as alternativas. Tem que ler as alternativas. As alternativas fazem parte do enunciado. Porque ao ler as alternativas, você já sabe o que deve ser feito. Já dá para saber essa de jeito nenhum? Às vezes até para eliminar. Por exclusão, né? Por exclusão. Tinha uma questão de estatística em que mandava achar a média, a moda e a mediana. Eram 15 números para achar a média desanimador. Só que em todas as 5 alternativas, a média era a mesma. Aí você já tem uma base. Então não precisa achar a média, né? Porque já foi dado aquele valor. Bastava achar a moda e a mediana. Quer dizer, prestar atenção também nas alternativas. O aluno vai fazer uma conta enorme, inutilmente. A gente é capaz de errar a conta, né? E achar que a questão está furada. Olha, nós temos aqui a ilustre presença do professor Bellinello, chegando aqui aos nossos estúdios. Muito boa tarde, professor Bellinello. Boa tarde. Coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e colégio Objetivo, aqui com a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Tem que dividir aí um pouquinho. Tudo bem. Né? Vocês já começaram a falar sobre isso? Já falei muito. Já estamos aqui na conversa. Agora, eu queria colocar a mesma questão, né? A mesma questão, professor Salles.
para o senhor? Em relação a esse enunciado, você ir gravando, quer dizer, já que os enunciados estão tão grandes, né, no Enem, isso aí faz parte, se a gente pode ter aí uma estratégia dentro desses enunciados. Eu só queria frisar o seguinte, o Giuseppe falou aí dos 3 minutos em média para cada questão, e depois o Eduardo frisou que tem que ler com atenção. Então é isso que é importante. Tem que controlar o tempo? Tem, mas não é ficar olhando no relógio a todo instante e tal, que isso aí... professor, eu ia olhar, porque são 3 minutos, como é que faz? É para ele ter uma base, né? Porque se demorar muito numa questão, então, conforme eles já falaram, vai para outra questão. O que importa é o seguinte, não é ler o enunciado com pressa. Não, é ler o enunciado com atenção, concentração. Porque é muito importante, nesse tipo de teste contextualizado, a interpretação do texto. Quer dizer, em tudo a interpretação por do texto exemplo, é importante. nas provas do primeiro dia, tivemos o quê? Muita leitura. Muita leitura, e eu acredito que o tempo foi difícil. No próximo domingo, nós vamos ter o quê? Muito cálculo, exatas. Né? Matemática, não sei dizer, física sempre tem cálculo também, química tem, até biologia tem cálculo. Né? Tem. Cálculo também, Melinello? Na verdade, não tem muito cálculo. Até hoje... Genética. É verdade. Até hoje, a genética clássica, né? Com cálculo de probabilidade, aquela história toda, não tem caído. Não, normalmente não se pede cálculos na biologia. Que beleza. Exatamente. Bom, vou poder descansar ali um pouquinho, né? Mas esse tipo de questão pode cair em matemática. Um casal tem Isso. 5 filhos, qual é a probabilidade de ter 2 meninos e 3 meninas, cai em matemática. Isso Quer que eu ia dizer, te faz falar. biologia, cai no cálculo de matemática. Isso, exatamente. Cai no cálculo da matemática. Então, dentro da nossa área de biologia, até hoje não caiu uma questão desse tipo para fazer cálculo de probabilidade e tal. Não. Agora, o que cai é a nossa biologia clássica mesmo. Tá? Então, pode cair, por exemplo, Mendel, mas é aquele cruzamento normal que exatamente o aluno conhece, né? Então, heterozigoto com homozigoto, transfusão sanguínea, tá? RH, ABO, MN, são esses clássicos da nossa biologia que pode ser pedida, né? Mas para fazer cálculo, não. A gente deixa para matemática, não é verdade? Quando o Enem mudou o formato do exame, né, colocando todas as matérias, vamos dizer, afim no primeiro dia, humanas, português, inglês, filosofia, sociologia, e no segundo dia, mais as matérias de exatas e biologia, nós fizemos simulados, e a reclamação dos alunos foi com relação ao tempo. Mas o que aconteceu? Nós fomos fazendo simular novo formato, eles foram se acostumando, fizeram a dosagem do tempo, né? E chegou nos últimos simulados, eles estavam fazendo a prova normalmente. É o treino mesmo, né? É o treino. Essa mudança, eles dizem, as pessoas entendidas, e eu estou vendendo o peixe que comprei, que o fato de colocar só exatas praticamente num dia e só humanidades na outra, é porque o raciocínio das várias matérias é muito parecido. Então, que o cérebro, na prova de ontem, trabalha do mesmo modo para todas as matérias que foram pedidas. Que interessante. Para português, história, geografia, filosofia, sociologia e inglês. No domingo que vem, o cérebro vai raciocinar de modo muito parecido para matemática, física, química e um pouco de biologia. Ele diz que não porque funciona. Mas enfim, é o mesmo tipo de raciocínio. Eles acharam que isso seria melhor. Eu não vou discutir se isso é melhor ou pior. De qualquer modo, essa foi a justificativa que eles deram. De alguma forma, você acha que ajudou o aluno, então? Não sei Sua dizer, opinião, vamos não ver. dá para saber. Ainda é cedo para Eu fazer acho essa é avaliação. muito sim. Eu vou dar uma resposta bem clara. Para o aluno que é da área de humanidades, o dia de ontem foi melhor. Para o aluno que é da área de exatas, o dia de domingo que vem vai ser melhor. O que precisa ser feito durante essa semana para se preparar mais alguma coisa? Não, eu não acho. Uma última participação sua em relação à matemática, até por conta do Uma do última tempo. participação minha é destacar as coisas mais importantes da matemática. A gente já falou isso em classe 1 milhão de vezes e vamos falar essa semana. Tá. Então, coisas que certamente aparecem na prova de matemática. Vamos lá. Probabilidade, análise combinatória, probabilidade e estatística. São questões certas de aparecerem. O
que são questões que fazem parte do dia a dia, né? Clássicas, né? Que eles Clássicas, são questões clássicas. Mais clássico do que isso é razões, proporções, regra de 3, juros, porcentagem, aumento, desconto. Sempre caem muitas questões desse tipo. Professor, mas quando a conta está muito comprida... Não, mas... Aí começa a dar nervoso. E como é que faz? Tá lá no meio, aquela conta comprida. Eu estou acertando ou estou errando? Então, Conta muito comprida. não pode se irritar, começar a xingar todo mundo, porque não vai dar certo. Se é ruim para mim, é ruim para ele e para todo mundo. Claro. É isso que a gente fala. Mas não costuma ter muita conta, não. Algumas sim, outras não. A maioria não tem muita Então, conta. se tiver incomprida muito, é que está errado. Esse é uma boa dica. Se começar Viu? a complicar muito... Começar a alguma demorar coisa- muito, alguma coisa está errada. É bem provável que alguma coisa está errada. Inclusive, quando as contas são ruins, a gente costuma dizer para o aluno, foi uma questão mal proposta. Porque com essa contaiada toda, o aluno, na sua simplicidade, vai dizer, puxa, não é possível que é tudo isso. Vai ver que eu errei. Às vezes ele abandona, mas, enfim, normalmente é isso mesmo que acontece. Provavelmente está errado, porque o Enem não pediria uma conta Não tão podia. grande para... Uma vez, essa que eu citei, né, que era para achar a média, mas não precisava achar, porque a média tinha sido dada. Já Eram nas todas respostas. iguais, Às vezes a resposta está ali mesmo, né? Uma questão de observar e avaliar. Outra coisa que sempre aparece... Desculpa. Outra coisa que sempre aparece... Geometria. Cálculo de áreas, cálculo de volumes. Então, as figuras mais, às vezes, muito fáceis. Parecia uma vez um chapéu chinês. Esses chapéus que se usam em aniversário de criança. Perguntava, ele até fez gozação comigo, mas estava escrito isso lá. Perguntava assim, que figura que era? Se era um cone, se era um cilindro. Se era um chapéu de aniversário de criança. Realmente foi muito fácil, mas isso acontece. Por que você tirou o sarro dele? Não, só uma Porque coisa. era muito fácil. Esse tipo de questão não cai mais. Não, Não cai Eduardo. mais. Inclusive, seria bom a gente alertar os alunos que devem ter ido mal na prova de ontem, que a prova de ontem foi muito difícil. É importante que eles saibam disso. Não tem mais aquelas questões de graça. Antigamente tinham questões ridículas como essa, que perguntava o formato. Não, mas aparecia Tá questões deixando assim. ele chamar a tua questão de ridículo? Não, mas ele mesmo, não era só, tinha várias. Tem várias questões desse tipo. Aplicação direta de Pitágoras, coisas assim, que não tem mais. Não, nem... Atualmente as questões, na hora que o Enem se propõe a fazer um vestibular realmente para o Brasil inteiro, ele abandonou esse tipo de questão. Então faz Então questões o mais vestibular se inteligentes. torna mais difícil. Depois eles dizem que a TRI faz com que a média fique sempre a mesma. Então o que vai acontecer? Se o aluno foi mal, a nota dele vai ser levantada pela TRI. Porque eu acredito, eu li a prova inteira, são textos difíceis de se entender. São alternativas muito parecidas. Então quem foi mal não fique desesperado. Eu já conversei com alunos bons que foram mal. Agora, foram mal por quê? Porque, primeiro, não teve tempo suficiente e, segundo, porque os enunciados eram longos e difíceis. As alternativas parecidas. Era complicado. Então, quem foi mal ontem não fique desesperado, porque a prova foi muito mais difícil que o ano passado, com toda certeza. Professor José, mais alguma coisa antes de deixar a gente? Bom, além dessas duas coisas que eu mencionei, de razões, proporções, juros, porcentagem, probabilidade, análise combinatória e questões de geometria, questões do tipo, como foi dito aí, apresenta-se um texto e dá-se uma fórmula que relaciona duas grandezas. Pouco importa o que é o texto, se fala de soldado, se fala de marinheiro, se fala de cientista. O fato é que ele escreve uma forma que relaciona duas variáveis. E ele vai dar uma variável, mandar achar outra, ou da outra, mandar achar uma, independendo do que seja o texto. Isso é um tipo de questão que aparece bastante. E o texto que será lido, muito pouco vai ajudar. Então não perder muito tempo, aluno, Não perder né? muito tempo com isso. Tá Tá bom. certo, então. Silvia, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com... Pro professor... E aí vamos conversar mais também sobre a prova, o dia de ontem da prova. Cléo, vamos para um intervalo rapidinho?
Estamos de volta. Nosso assunto hoje é justamente o segundo dia do Enem, né? Onde serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. O professor Giuseppe tinha um compromisso, então já deu as explicações necessárias, né? O que os alunos têm que saber para matemática. E agora a gente continua daqui, né, Malu? Então, vamos começar, Silvia, também fazendo uma avaliação da prova de ontem. Eu queria a sua opinião, professor Bellinello. O que o senhor achou do primeiro dia do Enem? Então, eu vou analisar uma prova que eu estou mais familiarizado, né? Que foi a prova de geografia. Tá. O que chamou a atenção nessa prova foi o seguinte: várias questões envolviam biomas brasileiros, é uma coisa muito interessante, tá? E característica de cada um desses biomas. Então, hoje um aluno veio conversar comigo e falou o seguinte: professor, por que ele descreveu aqui o processo de lixiviação e falou que a resposta era a acidez do solo. E aí eu estava explicando exatamente para ele o seguinte, que esse é um fenômeno que a gente estuda realmente em botânica. Por quê? Porque a chuva carrega os íons por lixiviação. Então, normalmente, a argila é partícula negativa e ela atrai o íon positivo. Então, com a lavagem, esses íons positivos vão embora e são substituídos por H+. E aí o resultado é que o nosso solo vai ficando ácido. Os solos brasileiros são ácidos. Sim. Então, esse tipo de relação é mais relacionado com a botânica do que propriamente com a geografia. E outro tipo interessante de questão, tá, foi exatamente, ele descreve, né, todo o processo de alteração do meio ambiente e perguntava o que era aquilo. Ele falava sobre o ecossistema, que é exatamente a nossa parte de biologia, que é a ecologia. E entra em geografia. Em geografia. Quer dizer, tá? Exatamente. Foram questionados muito sobre biologia. Exatamente. Então, né? a nossa relação, tá, com a geografia está muito íntima. Então, hoje a gente precisa tomar muito cuidado exatamente ao tratar com matérias para o Enem, a gente associar esses biomas com as características de cada um deles dentro da biologia e também explorar na geografia. A geografia explora bastante o clima. A gente explora muito o crescimento da vegetação. Então, esse tipo de relacionamento é muito importante, né? Não é mais fazer o seguinte, geografia é uma coisa, biologia é outra. Não dá para separar, é mais, né? Não dá para separar. Agora, o professor Eduardo falou que achou uma prova difícil. Você achou difícil? Foi uma prova difícil. Mesmo porque o aluno tinha que ter um conhecimento muito bom da matéria. Então, não só fazendo geografia, tinha que saber biologia. Exatamente. Né? Não só na geografia, como também na história e em português também. Tá? Eu achei que realmente foi... os textos eram muito compridos. Tá? Sim, professor Bellinello, mas aí tem que defender a coerência do Enem e a coerência do ensino que vocês vêm aplicando mesmo. Porque o que vocês fazem? São essas matérias que conversam, né? A interdisciplinaridade, né, Silvia? Que todo tempo a gente vem discutindo isso aqui. É o que a gente tem observado, né? Então, geografia, por exemplo, voltando, né? E a biologia são matérias que estão se fundindo. Exato. Se fundindo, e o aluno tem que realmente saber disso. Tanto é que nas minhas aulas, por exemplo, eu tenho introduzido exatamente essa parte de biomas, focando mais a vegetação e o tipo de solo. Tá? Não dá para você dar, por exemplo, uma matéria total sobre o assunto, porque é muito grande. Mas em forma de exercícios, e o comentário em cima disso, é o que a gente faz. Sobre o tipo de solo, o tipo de vegetação, as adaptações da vegetação. E foram outras questões que caíram. Perguntaram também de vegetação relacionada com o clima. Era o cerrado. Acho que eles erraram o dia, professor. Do cerrado. Eles erraram o dia aí. Erraram o dia, não. É a tendência. A geografia teve uma questão de física também. Você lembra, Benedito? Exatamente. Eduardo. Tem uma questão de física. A brisa que vai da terra para o mar, que vai do mar para a terra, perguntando por quê. Isso era uma questão de física, uma questão que a gente dá normalmente nas aulas de física. E aquela história daquela relação entre ar e a produção de energia, daquela de Belo Monte,
que também foi uma questão mais do que matemática, Uma né? questão interessante. Interessante, sem dúvida nenhuma, na Professor geografia. Salles, entra nessa conversa aí. Também teve química, tinha Mas geografia, ele não história. falou aí que por litivação os íons são carregados, etc. Depois vem H+. Não, tudo isso é química. Tudo junto, Aí é né? que tá, Tudo exatamente, é a interdisciplinaridade. química. É a química. Quer dizer, é dividido, né? No caso, dividido em exatas e humanas, mas de certa forma não dá, porque tá todo realmente conversando, né? A química e a física, volta e meia eu brigo com o Salles. Essa questão é minha. Ele fala, não, essa é minha. Qual foi a questão sua, então? O que você achou da prova? Não, eu achei também que a prova no todo foi difícil. Até filosofia e sociologia foram de alto nível. É isso. Quer dizer, acho que toda a prova tinha essa característica. Texto longo e as alternativas, olha... Mas aí tem que puxar um Difíceis. pouquinho a sardinha para o professor Dutra. Você lembra, o Silvio, ele falando das músicas, né? Ele sempre tem essa coisa de ensinar com as músicas e tal, né? E você viu, caiu Racionais, caiu Chico Buarque, né? Uma tendência aí Não. que o objetivo vem avançando aí nessa área do ensino mesmo, né, Salles? não há dúvida nenhuma. Essa junção, né, de tudo. Várias questões de química, de outros vestibulares apresentam também canções, poemas e companhia. Ontem foi... E eu também queria destacar aqui, aí na questão da redação. A redação foi bastante polêmica, né? Eduardo, todo mundo falando aí, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Né, Silvia? Foi um tema aí que... Eu achei dificílimo. Achei dificílimo. Quer dizer, não cabe aqui a gente discutir. Tem apenas uma opinião de vocês como coordenadores. Tem mais alguma coisa para falar? Então, e aí é o seguinte, no laboratório de redação aqui do Objetivo, eles fizeram na semana passada uma proposta que foi caminhos para promover a inclusão dos portadores de necessidades especiais no Brasil. Então, mais uma vez, aí o Objetivo Acertou a redação. acertou nessa, né, Eduardo? Ajudou, pelo menos, porque é Claro, específico, né? Claro. É específico, Foram não é? textos Claro. a Mas, de qualquer respeito do forma, eles assunto. estavam familiarizados com a Com a tão inclusão. necessária discussão sobre a inclusão dos portadores de necessidades especiais no Brasil, né, Eduardo? E é importante esse tipo de coisa, né? É importante se discutir, é importante a gente apoiar, porque é uma necessidade premente, né? É verdade. Agora, quando tem, por exemplo, tem toda essa expectativa do vestibular que vai cair agora no domingo, né? A expectativa dos alunos em si. Vocês, entre vocês discutem que tipo de... Porque até agora foi uma junção, né? Química, geografia, caiu história, caiu... Né? De repente, a disciplina de vocês foi muito usada nas provas de linguagem. Vocês discutem e chegam num consenso o que é bom passar para os alunos nessa reta final? A gente resolve em sala questões interdisciplinares. Eu, por exemplo, no meu curso de Química da primeira série, eu dou, por exemplo, um estudo de rochas, que é mais geografia. Então, existe a interdisciplinaridade durante todo o programa das nossas disciplinas. Mas isso, Eduardo... Inclusive, por exemplo, radioatividade eu ia falar é um assunto, que... Passou a bola para ele, passou a bola para ele. Passou. Na Santa Casa caiu agora uma questão de radioatividade que eu já estava resolvendo, porque é igualzinho que eu tinha dado na revisão, né? Ah, é? Mas o Salles ficou possesso, porque estava na parte de química. Mas por falar em radioatividade, no próximo domingo, é um assunto quentíssimo, porque pode cair até duas questões, uma em física e outra em química. Isso já aconteceu. Do mesmo tema? No mesmo vestibular, cai uma questão de radioatividade na parte de física e uma radioatividade na parte de química. O Salles quer resolver as duas, viu? Mas por Ele que, quer resolver as duas, Eduardo. por que é tão importante cair radioatividade? Por que é um assunto que o aluno precisa estudar? Precisa porque tem inúmeras aplicações, não é? Você vê, por exemplo, da glândula tireoide, etc. Você toma iodo radioativo. O iodo radioativo vai se acumular principalmente nas células com tumor. E aí você pode, esse iodo emite radiação, eu recebo essas radiações numa chapa fotográfica e vou descobrir onde está o tumor na tireoide.
É um exemplo só de aplicação Isso que é grave mesmo. na medicina, etc. Mas tem muitas aplicações na construção civil, para descobrir, por exemplo, uma rachadura num concreto, etc. E tem também as aplicações bélicas, né? A bomba atômica, a bomba de hidrogênio, Ah, né? Entendeu? e tão em voga hoje, né? Tudo. Sabe que eu fui outro dia ao dentista, fui tirar uma radiografia, ele cobriu aqui. Nunca tinha acontecido isso. Realmente cobriu a tireoide. Quer dizer, Exatamente. a importância, É. né, do dia a dia. Falei, mas não precisa cobrir aqui não, porque a radioatividade, quer dizer, e tá no dia a dia, né, da gente. O Enem adora esse tipo de questão. Por exemplo, um fenômeno físico que cai muito é ressonância. Vou contar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos foi feita uma ponte chamada Ponte de Tacoma. Uma ponte enorme, fantástica. E cada estrutura tem uma frequência própria de vibração. São chamadas frequências naturais de vibração. E se ela começar a receber energia nessa mesma frequência, ela entra em ressonância e absorve essa energia o máximo possível. Então, o que aconteceu? Por uma dessas coisas do destino, começou a ventar. E o vento deu impulsos periódicos para a ponte. Ela começou a absorver a energia do vento, ela simplesmente se estraçalhou. Ai, que Uma perigo. ponte fabulosa, inclusive os alunos podem até entrar no Google, Ponte de Tacoma, que tem filmes mostrando isso, foi filmado isso, né? As pessoas largando os carros, correndo, a ponte vibrando cada vez mais até se Por causa arrebentar. do vento. Quer dizer, não calcularam o vento? Não, era impossível prever uma coisa dessa, porque como é que ele vai prever a frequência que o vento vai ter? Eu não sei se vocês sabem que é proibido buzinar nos túneis. Nossa, mas Quando aqui você passa na no Imigrantes túnel. está buzine. Não, Fala pra gente buzinar o tempo é todo. proibido buzinar. Por quê? Porque o túnel tem uma frequência natural de vibração. Se as ondas sonoras coincidirem com essa frequência, ele vai começar a absorver essa energia e pode rachar. Ai, professor, ficam É tudo buzinando quando extremamente tá parado o perigoso. trânsito, professor. Por exemplo, outra coisa perigosa nos estádios de futebol, todo mundo começar a bater o pé ao mesmo tempo. Mas nem com aquela vitória do Corinthians ontem? Começa a bater, não fala essas coisas desagradáveis. Mas se começar a bater os pés numa frequência que coincida com a frequência de vibração da estrutura, pode arrebentar, cair uma estrutura inteira. Quer dizer, o Enem, ele quer justamente isso, ele colocar nas As coisas do questões dia a dia. coisas do dia a dia e coisas que estão sendo vistas agora no mundo, certo, professor? exatamente. Outro exemplo de ressonância, e que é verdadeiro isso, às vezes pergunta assim, é falso ou verdadeiro, né? Um tenor consegue quebrar uma taça de cristal. Sim ou não? Sim, verdadeiro. Desde que atinge uma frequência próxima da frequência de vibração do cristal. Ai, que coisa mais bacana E arrebenta isso. o cristal mesmo. Cai, tá lá, verdadeiro ou falso? É Não, isso? é que tem esses programas, às vezes, que eles fazem o detetive virtual, né? isso. Ou então, Se verifica Show se, do se aquilo é milhão. verdade ou falso, né? Ô, Berinello, e é sempre uma questão social, né? O Enem, ele é muito nessa, vamos dizer, esse lado social, né? De um modo geral é. Tá? Então, no caso, por exemplo, específico da biologia, né, o que tem chamado muita atenção no Enem é a ecologia. A ecologia está frequente em... É da moda agora, né? É da moda. Né? É aquele negócio que a gente até já conversou em outras ocasiões, né? Tá? A história de fragmentação de hábitats, espécies exóticas introduzidas em novos ambientes. Lembra que a gente falou do mexilhão Isso. dourado, né? sim. Grande, lembra? Foi uma exatamente, aula. claro. Acaba atrapalhando o ecossistema. Exato, né? Isso, né? Os problemas de competição, predação entre os seres vivos, tá? Então, essa parte é uma parte extremamente importante. E outra coisa que eles colocam também, que é muito interessante isso, é a destruição dos ecossistemas para o cultivo, a agricultura hoje. Sim. Tá? Porque essa agricultura em grande extensão altera muitos ecossistemas, estão alterando mesmo. Porque nós destruímos a vegetação para fazer campos de cultivo. O resultado da coisa é que nós destruímos tudo, tá? E o resultado, aquilo que nós plantamos, passa a ser praticamente o mesmo número de uma espécie só, tá? Com variação genética muito pequena. Então, aí, o que acontece? Invasão de pragas. E aí o uso cada vez mais do quê? De inseticidas para poder bactericidas. salvar até, né? Exatamente, para salvar a plantação. E o resultado disso volta para a gente.
Exatamente, porque contamina o solo, contamina a água, tá? E a água que nós bebemos, tá aí, ó, toda contaminada. O professor, isso é verdade. tem chance de cair alguma coisa sobre as queimadas, não? Sim, mas não tenha dúvida, esse ano Porque vai cair. agora da Chapada dos Veadeiros foi muito exatamente. forte, quer dizer, Foi, dá com tempo certeza. de cair no Né? Enem? Então, mas você sabe que essas coisas, entrando por um caminho totalmente diferente, tá? Essas queimadas, de um modo geral, elas são criminosas. Tudo Elas bem, não mas, surgiram espontaneamente. mas cai no Mas vestibular. Agora, veja, né? Foi destruído praticamente o cerrado. O cerrado é uma vegetação que está muito bem adaptada à queimada. Os arbustos, as árvores do cerrado, elas têm um sistema de proteção de cortiça, né? Envolvendo, queima. Então, parece que ela está totalmente calcinada, né? Pretinha por fora. Quando dá a primeira chuva, ela brota. Ai, que natureza E linda. é natureza, né? É. E o que chama a atenção do cerrado é a fuga para o meio subterrâneo. Então, aqueles capins, aquelas arvorezinhas pequenininhas, ou então uns arbustos pequenos, que você fala assim, não, olha, Já que era. porcaria, não cresce. Ele não está crescendo aqui, ó. Está crescendo para por baixo. do solo. Olha que incrível. Isso é uma adaptação contra o fogo. Tá? Então, essas queimadas gigantescas no cerrado, pode ter certeza, quando acontecer a primeira chuva, a vegetação rebrota. O grande problema disso, que eu vejo, é a vida animal. A vida animal realmente sofre demais. Nem todos os animais conseguem escapar dessas queimadas. Então, a biodiversidade animal vai ser reduzida. A vegetação está adaptada. O professor, É um problema, professores, o que foi dito muito da primeira prova do Enem, que inclusive algumas pessoas até questionaram, é que assim caiu muito editorial, muito texto de revista, muito mais do que dos livros. Isso pode acontecer na parte Também Pode, na parte de exame? Pode, com certeza. A citação... Por exemplo, o que a gente estava falando exatamente, agora, a queimada. né? Assuntos Tá. que... E aí, quando se fala em queimada, eles vão imediatamente voltar para o cerrado. Porque o cerrado é um tipo de uma vegetação que eu sou gamado em cerrado, sabe? Eu me especializei bastante em cerrado. Mas porque eu cresci junto. Tá? E é uma vegetação naquela linda região. mesmo. Então, e eles colocam, não só na geografia, como também dentro da biologia. Tá? Todas essas adaptações que a gente encontra nas plantas de cerrado, inclusive os animais. Mas, se bem que os animais já fogem um pouquinho do esquema deles. Eles procuram mais a vegetação. Interessante, né? É porque o bioma é caracterizado mais pela vegetação. Tá? E, consequentemente, o animal é atraído pelo tipo de vegetação que está ali. Então, há uma relação muito íntima entre a vegetação e os animais que vivem naquela Que bom, região. então é importante estudar isso. Vai cair mesmo, não É, tem então, dúvida já quanto a isso. Vai. Estratégia certa. O que vai cair? Olha, uma coisa que pode perfeitamente cair na física é o problema do astronauta ficar muito tempo em órbita. Ai, que fantástico. Isso Isso é uma até coisa, eu quero saber a uma resposta. coisa interessante. Quando uma nave está em órbita, pode ser circular, pode ser elíptica, não importa, a gravidade aparente lá dentro vale zero. Você já deve ter visto nos filmes que os astronautas ficam flutuando. Sim. Que é uma sensação até extremamente agradável, né? Mas tem algumas consequências terríveis. Uma delas é que se ele ficar mais de 6 meses em órbita, os ossos serão regenerados com gravidade zero. Como assim, professor? Porque a gravidade aparente ela é zero, como se não tivesse peso. Ele fica flutuando. E quando você regenera os ossos, isso acontece mais ou menos em 6 meses, eles são regenerados com gravidade zero. E serão ossos incrivelmente frágeis. Então, quando ele voltar para a Terra, Pode não conseguir ele andar. vai ter problema ósseo grave, vai ter osteoporose, vai ter problemas muito sérios. Inclusive, uma vez apareceu num filme, uma coisa interessantíssima, na hora que eu vi o filme, na mesma hora imaginei a questão, né? E uma pessoa foi encontrada morta, sem roupa, sem documento, sem nada, e tentavam fazer a identificação da pessoa e não conseguiam. Então foi feito um exame e verificaram que a idade óssea da pessoa era muito maior do que do resto do organismo. Por exemplo, ele tinha uma idade, por exemplo, de uns 30 anos, mas a idade óssea era de 60. Então acharam que só podia ser um astronauta que teve esse problema. Olha, que interessante. Daí foram pesquisar se algum astronauta tinha desaparecido. E realmente encontraram um astronauta que tinha sumido, só podia ser aquele. Isso é uma questão que pode cair? Pode, claro que pode. Se o examinador assistir esse filme, ele vai botar essa questão. Vai colocar. Já que você falou em gravidade zero, né?
Então, pesquisas já foram feitas com plantas lá no espaço. Tá? E uma das coisas mais curiosas em relação a isso foi exatamente que elas perderam a orientação de crescimento. O que é isso? Então, normalmente é o seguinte, a raiz cresce Pra baixo. penetrando no solo. Tá. Isso. E o caule cresce em sentido oposto à força de gravidade. Sim. Nessas condições de ausência de gravidade, raiz e caules perderam a noção pra que sentido lado de que elas vão. crescimento. Então, raiz crescia para cima, caule para baixo, crescia na horizontal, para tudo quanto é lado que você pode imaginar. Olha que sensacional. O samba do crioulo É doido. um negócio interessante, exatamente. Né? Um negócio impressionante. Então, a gravidade deve influenciar de uma maneira, assim, muito importante nos seres vivos. Olhar Né? para a questão da gravidade, Exatamente. pensar Então, sobre é um isso. assunto O que curioso. a gravidade afeta a química? Ou o cerrado? Aí é mais Porque já que está física tudo mesmo. interdisciplinar, tem que ter cerrado o e tem que ter seguinte, gravidade não. aí. Aí tem o famoso efeito estufa, né? Que depende da queimada. A Ó, tá queimada vendo? vai aumentar o Juntam efeito tudo. Eu estufa. joguei para ver se não vinha nada mais bem. Atualmente existe mais bovinos no Brasil do que seres humanos, né? O rebanho nosso aí está bem maior que Olha que o interessante. número de seres Verdade. humanos. Existe Isso, mais Alex. bovinos que seres A humanos? incidência do metano na atmosfera aumentou em 15% nesses Olha. 2 últimos anos. E Então- o Brasil, então, é um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa no planeta. Os bovinos comem o quê? Olha, que os alunos Celulose. possam escutar esse programa hoje. Os bovinos, etc., comem o quê? Celulose. E a celulose, por fermentação, produz metano. O metano é o segundo gás que contribui para o efeito estufa. O primeiro é o gás carbônico, CO2. O CO2 vem das queimadas, vem, por exemplo, da Combustíveis, né? combustíveis fósseis, né? Porque o combustível fóssil, carvão, petróleo, gás natural, eles estão aqui, guardados lá embaixo. Quando o homem pega esses combustíveis, manda para cima e queima, esse CO2 que vai ser formado vai aumentar o CO2 existente na atmosfera. É o contrário do álcool. Quando se queima o álcool, esse álcool aí é o seguinte, ele queima da CO2, mas esse CO2 é absorvido novamente pela fotossíntese. Então dá um ciclo. Então praticamente o CO2 vindo da queima do álcool não vai aumentar o CO2 na atmosfera. É por isso que na biologia a gente chama o álcool de combustível limpo. E a gasolina é combustível sujo. Quando faz um ciclo, Porque o é limpo. carbono da gasolina estava imobilizado. Vamos lá embaixo. O Por homem isso que é gás trouxe limpo para e cima gás e queimou. Ai, que E o interessante. efeito estufa é uma coisa importantíssima. O efeito estufa em si é benéfico. Só é possível a vida na Terra por causa do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O gás carbônico, o metano, etc., forma uma espécie de camada que permite passar certo tipo de radiação e retém outras. A radiação na faixa do infravermelho, que são aquelas radiações chamadas térmicas, são retidas por essa camada. Então, quando a Terra recebe radiação, ela reemite da faixa do infravermelho. E essas radiações são retidas por essa camada, mantendo a Terra aquecida. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura na superfície da Terra seria baixíssima. Não seria nem possível a vida. Agora, o que é O que ruim que não é o benéfico, então? excesso do efeito estufa. O excesso. O excesso. Na hora que o efeito estufa é muito intensificado, a temperatura começa a subir. E à medida que a temperatura vai subindo, aí afeta clima, afeta um monte de coisas. E esse é o grande problema. O excesso do efeito estufa, não o efeito estufa em si, mas a sua intensificação. Então a gente tem ecologia, efeito estufa como Efeito pontos... estufa Efeito de tudo. estufa. Com É, certeza de vão todo cair. mundo. É da física, da biologia. química, biologia até da geografia. Está tudo relacionado. Então, o aquecimento, por exemplo, que o Eduardo falou, né, do nosso planeta, tá? Inclusive esse ano foi uma questão de uma das provas da medicina, não sei qual. Tá? Se o efeito estufa era favorável ou não para a vida no planeta. Foi exatamente o A que ele resposta é falou. sim. É sim. É Porque favorável. todo mundo fica efeito estufa, efeito estufa, exatamente. acha que é ruim. Agora já Acontece sei que que é o bom. excesso, então, agora de calor, o está provocando um excesso. aumento, o excesso de calor, está provocando um aumento na temperatura do oceano. Consequentemente, nós temos alterações agora na vida do fitoplâncton, que são aquelas algas microscópicas que A gente fazem aprendeu na escola a do mar. fotossíntese com uma velocidade incrível. Né? Então, consequentemente, a morte deles vai desencadear uma alteração muito grande nas cadeias alimentares. E futuramente pode faltar alimento para o homem, porque o homem
depende muito da produção oceânica. Essa, Porque são os frutos do mar, são os peixes. essa Verdade. discussão aqui é bem Enem, né? Bem Enem, exatamente. Quer ver uma outra Totalmente coisa? Enem isso. Uma outra coisa, uma experiência que o aluno pode fazer em casa. Chega em casa, pega um copo, coloca uma certa quantidade de água e coloca um bloquinho de gelo flutuando. Daí pega um esparadrapo, faz uma marquinha no nível da água e deixa o gelo derreter. Depois que o gelo derreter, o que você acha que acontece com o nível da água? Aumenta, diminui ou fica o mesmo? Diminui. Fica exatamente o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Zero neném. Porque o volume que estava imerso vai ser ocupado pelo volume de água que vai derreter. Quer dizer, o gelo quando derrete vira água. Essa água encaixa exatamente na parte imersa. E o nível permanece exatamente o mesmo. Olha. Daí vem aquela famosa pergunta. Mas então por que com o efeito estufa, o pessoal fala que o nível dos mares vai aumentar com o derretimento das geleiras? É verdade, se vai derreter a geleira, vai É. ficar no mesmo nível. Mas sabe o que acontece? Se você pegar essa mesma experiência que eu falei e colocar com água salgada, colocar sal na água e mexer, Diminui. Nesse copinho aí, se eu colocar? isso, aí o nível vai aumentar. O nível aumenta. Isso, porque a densidade da água doce é menor que a densidade da água salgada. Então o nível vai aumentar. E quando você tem as grandes geleiras, é água doce flutuando em água salgada. As grandes geleiras são de água doce. Nossa, aí essa mistura justamente é que Então, causa. na hora que a geleira derreter, o nível do mar vai subir. E isso é uma coisa perigosíssima. O Al Gore está correndo o mundo explicando a coisa, porque Nova York vai desaparecer. É mesmo, professor? O Japão inteiro vai desaparecer. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 20 anos atrás, a porcentagem de gás carbônico no ar era 0,03%. Hoje está em 0,04%. Quando essa porcentagem dobrar, estima-se que vai acontecer isso. As geleiras Vai vão subir derreter, tanto. etc. O nível Entendeu? do mar vai subir tanto. As cidades litorâneas deixarão de desaparecer. Isso a gente está falando de bastante tempo para frente, né, É professor? imprevisível, viu? Quanto É? tempo mais? Então, mas essas são questões que fazem, quer dizer, o aluno tem tempo para refletir sobre tudo isso durante a prova? Tem, porque a gente analisa muito cada um desses itens, Aqui a cada gente uma está tendo das uma matérias. aula, né? Sim. É mais Cada ou uma menos dessas isso. matérias, né? Tá, o Salles falou em 0,04%. Para a planta, isso é altamente favorável. Quando sobe, Exato. Para fotossíntese. Porque o 0,03% está aquém do ótimo que a planta precisa para fazer a fotossíntese. O aumento na taxa de CO2 aumenta a velocidade de fotossíntese, então a produção de alimento aumenta. Ô, Belinello, Tá. eu fico curiosa com uma história como essa. Não há sempre o equilíbrio? A natureza não se equilibra sempre? Assim, ela mantém um equilíbrio. Então, né? mas mesmo com, Mas- com toda essa sorte aí de destruição e tudo mais, Exatamente. não há um momento que ela se equilibra? Vai, claro. A tendência é exatamente atingir o equilíbrio. A natureza caracteriza-se por isso. Né? Nós temos transformações muito importantes, tá? Que aí o que vai acontecer? Vamos pensar em termos de aumento demais da temperatura e tal. Tá? Então, o que acontece? Tá? Muitas espécies serão eliminadas, mas muitas sobreviverão. Aí você entra em Darwin. É a seleção dos mais aptos. Então a natureza não vai morrer, a natureza vai persistir, mas com espécies diferentes, com novas, que se modificaram, tá certo? Ou que foram selecionadas em consequência dessa variação ambiental. Então elas suportam, enquanto que outros que não suportam então a desapareceram. gente acha que a gente está destruindo a natureza, a gente não está destruindo a Não, na natureza, a gente está verdade, se destruindo. Nós nunca vamos Nós vamos destruir. embora, a Nós, natureza nós fica. humanos, sim, pode ter Quer ver uma certeza. coisa de adaptação interessante? Eu não sei se vocês sabem. Do jeito que ele curte, né? Quer ver? Olha só essa. Essa é a boa. Não sei se vocês sabem que a imagem, quando forma na retina, ela forma invertida. Sim. Sabia disso? Eu ouvi falar, A professor, imagem mas na pode retina explicar é invertida. melhor. Mas o cérebro desinverte a imagem porque é melhor você enxergar direito do que de ponta cabeça. Sim. Então, embora a imagem se forme invertida na retina, quando ela vai para o cérebro faz a desinversão natural porque ele acha melhor que as pessoas vejam as coisas direito do que invertida. Como é perfeito tudo, não? Agora, um cientista fez a seguinte experiência. Ele usou um tipo de óculos e que a imagem formava Do jeito que tem que ser. direito invertida. na retina. Hum. O que aconteceu? Começou a ver as coisas de ponta cabeça. E aí? Porque o cérebro não tinha percebido ainda que
que estava acontecendo. Depois de um certo tempo, voltou a ver normal de novo. O cérebro voltou a se adaptar. Mesmo ele sem ele tirar o óculos? Não, com óculos. Usando o óculos. Então, usando o óculos invertida? A imagem fumou direto na retina. Mas o cérebro invertiu. Agora, depois de um certo tempo, o cérebro percebeu que tinha alguma coisa errada. Olha isso. Daí ele desinverteu a imagem de novo. Olha. Por isso que eu Aqui estudo quem a manda biologia. sou eu, né? O quê? Por isso que eu estudo a biologia, porque a biologia mostra exatamente essas modificações que nós podemos, dentro de um único organismo, tá, simplesmente promover esse tipo de coisa. Tá? Quando perceber que está errado, nós temos capacidade de corrigir. O nosso organismo é capaz de corrigir. Agora, na natureza total, esse é que é o grande nosso problema, né? Agora, O que acontecerá no futuro? Isso, Que a vida não vai acabar, não vai. Não, Não vai. nós Mas que vamos, como né? é que serão selecionados esses do organismos? tempo, depende do esse é o tempo, problema. Felipe, porque daqui a 5 bilhões de anos, Ah, não, aí é, o Sol deixará Bom, de aí é a existir. física. Aí a Eu Terra quero- também deixará de existir. Daqui 5 bilhões de anos? Eu falo para os alunos, olha, não precisa ficar apavorado. Por mais boa vontade que vocês tenham, daqui a 5 bilhões de anos vocês já terão mortos. Eu queria que cada um de vocês desse, assim, complementasse, né, com o que vocês acham importante, os pontos a serem estudados, só para a gente encerrar. Cada um. Salles fez uma anotaçãozinha aí. Vamos lá. Salles. Pessoal, prestando atenção, então, o que é para estudar essa semana ou recordar? Aí é fácil, é o seguinte, olha. Em química geral, probleminha sobre mol e massa molar. Ok. O que é mol? Professor, eu sou só de apresentador aqui, eu só coordeno. Os alunos já iriam responder. É dúzia. Mol é um conceito do mesmo tipo da dúzia. São conceitos de contagem. Uma dúzia de objetos, são 12 objetos. Um mol de objetos é 602 sextilhões de objetos. Nossa. Por que um número tão grande assim? Porque a química mexe com partículas que são muito pequenas. Para dar uma massa palpável, você tem que pegar esses 602 sextilhões de átomos. Nossa. Entendeu? Tá? E aí, o que mais, professor? E então, um outro... Isso cai. Mol, massa molar, um probleminha, todo ano cai. Ok. E relacionado com mol, o famoso cálculo estequiométrico. É batata. Pelo menos um cálculozinho estequiométrico cai. É probleminha sobre reação química. Calcular a massa do reagente que reage, calcular a massa do produto que se forma, entendeu? Ok. E no ano passado caiu uma questão de cálculo estequiométrico que foi uma das questões mais difíceis da prova de química. E já foi bem colocada já É. para os seus alunos, né, professor? Porque misturava dois conceitos, rendimento com reagente em excesso. Então, ficou difícil por causa disso. Ok. Em ligações químicas, as forças intermoleculares, forças entre as moléculas, entre elas a famosa ponte de hidrogênio, que vai explicar por que o gelo flutua na água. Por que o gelo flutua na água? Por causa da ponte de hidrogênio. Mais uma vez ele pegando essa questão. Mas você vê como é que... Não, você vê como é que essas três... Por que a água sobe na planta? Devido à ponte de hidrogênio. Ah, que legal. Tá vendo? Essa é batata. A ponte de hidrogênio cai todo ano. O que mais? O princípio de solubilidade é o seguinte: o semelhante dissolve o semelhante. Então a gente define lá na química: substância polar dissolve substância polar. Por exemplo, a água é polar, dissolve o açúcar polar. Você joga o açúcar na água e desaparece, dissolve, solúvel. E substância apolar dissolve substância apolar. Caíram 3 questões de princípio de solubilidade no ano passado, na prova de química. 3. Agora, sempre eles mudam um pouco, e o aluno tem que tomar cuidado com o português. Por exemplo, uma substância que se dissolve na água tem o nome de hidrófila, amigo da água. Se dissolve porque gosta da água. Entendeu? Que legal. Então, essa substância hidrófila é polar. Por quê? Porque a água é polar. Já uma substância, por exemplo, que não se dissolve na água, mas se dissolve em gordura, né? Que é um lipídio, se chama substância liófila, amiga do lipídio, lios, tá? Dissolve em gordura. Então, esses termos aí podem confundir o aluno. Todos vão Entendeu? cair. Isso aí é certeza. Nessa lista aí que você fez é certeza, é isso? Agora, em físico-química, todo ano cai
um probleminha, por exemplo, para comparar vários combustíveis, gasolina com álcool, etc., entendeu? Calcular o calor de combustão. E em eletroquímica, também, todo ano cai ou uma questão de pilha, que gera energia elétrica, ou uma questão de eletrólise, que consome energia elétrica. Tá. Né? Então, essas são as clássicas, né? Pelo jeito. Radioatividade nós já falamos. Já falamos. Equilíbrio. Equilíbrio iônico, equilíbrio onde participam íons, partículas carregadas de eletricidade. E aí tem um equilíbrio que é a hidrólise salina, é gozado, está caindo nos últimos exames, todo ano uma questão de hidrólise salina. E não preciso falar aqui pH, já ouviram falar em pH? Sim. P minúsculo, H maiúsculo. É o menos logaritmo da concentração de H+. Isso aí sempre cai interdisciplinar com a matemática. Entendeu? É a medida da acidez de um meio, que é extremamente importante. Né, a acidez de um meio. Inclusive, não podemos esquecer da chuva ácida também, que sempre cai no Enem. Chuva ácida. Quantas questões são de química? 15, pode variar para 16, mais ou menos. É porque de vez em quando ele rouba uma minha. Sempre, né, Eduardo? Ou então uma minha. Ô, Sérgio, você professor. que é o... Mas olha, essas três disciplinas são as faminto. ciências da natureza. Vocês Então, a gente está perceberam, falando né? ciências da É natureza. isso que eu fiquei pensando, né? Ciências da natureza, tudo isso Porque, que a gente tá falando. porque ela, né, É lógico, se combinam. Estão todos interligados. Em química orgânica, por exemplo, o que cai todo ano é uma questãozinha de isomeria espacial, óptica e geométrica. Quando cai geométrico, não cai óptica. Quando cai óptica, não cai geométrica. E assim vai. Todo ano cai uma questão de isomeria espacial. Isomerias são por exemplo, duas substâncias que têm a mesma fórmula molecular, o mesmo número de átomos, os mesmos átomos, mas distribuição dos átomos no espaço diferente. Então, são substâncias diferentes. Ok. E a isomeria óptica, por exemplo, quando uma molécula é assimétrica, tudo isso explica. O que é uma molécula assimétrica? Não tem plano de simetria. A mão, por exemplo, é um objeto assimétrico. Não tem plano que corta a mão em duas partes, uma parte imagem da outra. Entendi. Entendeu? Não tem. Então, se você coloca a mão direita num espelho plano, você vai ter como imagem a mão esquerda, sem aliança. Entendeu? Entendi. Uma imagem do outro. Certo? São duas moléculas, uma imagem da outra, e são diferentes. Como? Uma imagem da são. Se você coloca uma em cima da outra, Já vê que não é há diferente. coincidência dos pontos. Entendi. Pega Chama a luva da mão direita. Luva da mão direita. Como chama? Enantiomorfas. Isso. Formas especulares. Muito bem. Pega uma luva de couro da mão direita e tenta enfiar na mão esquerda. Mas aí não dá, né, professor? Por quê? Porque são objetos diferentes. Isso acontece com as moléculas. Então, são Maravilha. sempre essas comparações que a gente faz para o aluno, Muito entendeu? bem. Ótimo. Acabou. E em orgânica ainda pode cair identificação de uma função orgânica, que é um álcool, que é um aldeído, que é uma acetona, e umas reações orgânicas. No ano passado, o Enem começou a dar questão de reação orgânica, dando um modelo. Isso é ótimo. Já ajuda, né? Ele dá um modelo e depois pede uma reação que é semelhante ao modelo. Ok. E não podemos esquecer também química ambiental, né? Sempre. Efeito estufa, chuva Que a gente ácida. acabou de ter aula aqui. Chuva ácida, destruição da camada de ozônio, poluição. Isso é extremamente Tudo isso. importante. Maravilha. Então, na área de química seria isso. Professor Por hora. Belenello. Belenello. A biologia. Só pra gente encerrar. Para encerrar, né? Então, a biologia, atualmente, o Enem tem feito umas questões de biologia bem boladas, tá? E eu peço para o aluno ler com atenção o texto, porque é exatamente aquilo que vai dar a resposta. E é interessante que as alternativas atualmente estão sendo só uma palavra ou duas palavras só. Não tem mais aquela alternativa longa. Olha Então, que baseando-se interessante. naquele texto e naquele conceito que ele tem sobre a matéria, tá? Ele vai encontrar a resposta certa. Ótimo. E olha, a biologia não tem sido difícil. Não mesmo. Nos 2 anos anteriores, a gente notou que a biologia tem sido bem tranquila. Tranquila, Mas coerente. agora, o aluno, não esqueça, leia com atenção o texto. O texto é fundamental. Ele não pode sair daquele texto. Grifa, né? Alguma Exato. coisa. Isso, eu peço para os alunos. Hoje mesmo eu estava falando para eles, olha, grife, olha o que eu fiz, mostra o meu caderno. Tá, grifei isso, exatamente por quê? Porque é isso que interessa Sim. para o Enem.
Tá? Então, a biologia é assim, é bastante variada, né? Tá? Então, o que predomina? Primeiro, a ecologia. Tá. Ok. Tá? Em todos os sentidos que a gente fala, tá? Poluição, biomas, tá? Os conceitos básicos da ecologia, o que é um nicho, o que é uma cadeia alimentar. Então, as questões básicas da biologia. Isso é tranquilo, tá? Outra parte muito importante que o Enem sempre explora todo ano são as funções da célula. Ok. Tá? Cada organoide celular e as suas funções importantes. Aí entra a mitocôndria com a respiração, entra o cloroplasto com a fotossíntese, que são fenômenos extremamente importantes que todo aluno tem que saber. Sim. Né? As funções básicas. Agora, o que chama também a atenção na parte, por exemplo, de genética é a biologia molecular. É o DNA, essa história Essa toda tá bem que a gente na moda agora, né? Está bem em moda, com certeza. Química também? O Sara está também, pegando química. mais uma questão sua. Adivinha, A biologia adivinha o seguinte, no DNA aqui, evoluiu. é uma escadinha, Ah, tem 2 corrimões, tem uns degraus. ah. Prendendo uma parte do degrau desse corrimão, uma parte do degrau do outro corrimão, tem uma força aqui. Que força que é? Ponte de nitrogênio. Ponto. Ponte de hidrogênio. Nitrogênio. Então, deixa. A famosa ponte de... Ponto de hidrogênio. Então, o DNA, por exemplo, né, tá, RNA, síntese proteína, todos aqueles conceitos básicos da São genética. importantes. Agora, tem uma coisa que o aluno tem que dar uma caprichada, né? Na parte botânica, é a parte de reprodução das angiospermas. É o que mais cai, tá? Então, saber, angiosperma é o grupo de planta que dá flor, fruto, que nós estamos familiarizados. Isso costuma cair bastante. Ok. Né? E outra coisa que nós não podemos esquecer é a fisiologia humana. Essa sempre, Esta né? está lá. Tá? Hormônios, tá? Sexuais, hormônios de crescimento, toda aquela variedade de hormônios, tá? Circulação, excreção, tá? Então, digestão, e a fisiologia humana. Eu acho que o Sensacional. aluno tem que saber e acabou. Tá ótimo. Então, a biologia é basicamente isso. Não foge disso. Muito bem. Tá legal? Dá Não uma é, muito, recordada. não é muito assunto, né? Não. Mas se você pegar, são 3 e 4 assuntos livros. importantes. Antes de passar a bola para o Eduardo, escuta, vocês tiveram aí a porcentagem de abstenção de ontem? 30%. 30%, gente. Eu achei elevado, hein? Quase 2 milhões de candidatos já Mas saíram. esses 30% não pode fazer domingo, certo? Não adianta, né? Não adianta. Porque Não tiraram pode. zero já. 30%. Não, Tá pode, certo. pode, mas não Talvez adianta. até possa, mas não adianta. Não Já adianta. perdeu a primeira. Eduardo, e a sua Eduardo, para avaliação? você finalizar, Eduardo. Olha, na física, tem caído muito conservação de energia, conservação de quantidade de movimento, sempre cai uma questãozinha a respeito disso. Gravitação, que nós comentamos agora há pouco. Potência no chuveiro elétrico, isso é uma coisa que costuma cair muito. Potência no chuveiro elétrico? Isso. Nossa, geladeira. Vai. Ligação para verão, ligação para inverno, porque a potência tem uma formulazinha que é assim, U ao quadrado sobre R. Esse U é constante, a tensão 110 volts, 220 volts. Então, se eu quero aumentar a potência, tem que reduzir a resistência, que é uma coisa que o aluno pensa que é o contrário. Então, quando você quer ligar, por exemplo, no inverno, você quer que a potência seja alta, tem que colocar a resistência pequena. Já no verão, o contrário, você quer que a potência seja menor, tem que colocar a resistência grande. Então, esse é um tipo de questão que cai muito porque não é intuitiva. O aluno pensa que é exatamente o contrário. Costuma cair muito também questões de ondulatória. Os fenômenos ondulatórios mais importantes, como difração, interferência, ressonância, que nós falamos agora há pouco, são fenômenos importantes. Por exemplo, um forno de micro-ondas, ele usa o princípio da ressonância. Qual é o fundamento? Ele emite ondas de uma determinada frequência, que é muito próximo da frequência própria de vibração da água. Então, as moléculas de água começam a vibrar dentro dos alimentos. E essa vibração é que esquenta o alimento. Por isso que a gente não pode colocar, por exemplo, pão dentro do micro-ondas, porque as moléculas de água vão ser praticamente eliminadas. O pão vai ficar murcho. E eu que pus ovo, professor. Foi um desastre. Então, tem outras coisas que Foi um não pode desastre. colocar no Acabou o micro-ondas. meu micro-ondas. Coisas que dependem de água, não pode colocar, porque provavelmente essa água vai ser eliminada. Tá certo. Entendeu? Olha, Muito bem. professores, Olha, uma aula aqui, mestres, gente. né? Uma aula e preparando o aluno aí para o segundo dia do vestibular. Eu quero agradecer ao professor Eduardo, que é coordenador pedagógico geral e de física do curso e colégio Objetivo. Muito obrigada, professor Eduardo. Obrigado a vocês. Professor Salles, coordenador pedagógico geral e de química do curso e colégio Objetivo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Olha,
vestibulando, vai firme para o segundo dia. Isso aí. mesmo. Quero agradecer ao professor Bellinello, que é coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e do Colégio Objetivo. Os nossos coordenadores mestres aqui do Objetivo, né? Então, obrigado. Então, eu quero que os nossos alunos tenham um grande sucesso nesse segundo dia do Enem. E eles terão, eu tenho certeza. Isso Muito bem. mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada.